Graça e paz. Pode acompanhar comigo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, e pô-lo-ei em alto retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. São 16 versos do Salmo 91, que nós vamos trabalhar em 20 sermões, tá bom? Esse salmo é um salmo tão impressionante, que até o maligno, até o diabo, gente, cita para Jesus. Verso 13 do Salmo 91, que diz: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quando Jesus, ele é tentado no deserto, o diabo cita ele, distorcendo logicamente, porque ele conhece o poder desse salmo, dessa promessa de Deus na minha e na sua vida. O que é o esconderijo, gente? É um lugar de proteção. Através das metáforas da identidade de Deus. Deus é altíssimo, Deus é um Deus onipotente, é Senhor, Deus é Deus. Na verdade, Deus aqui é o meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A melhor maneira de você conhecer alguém, você vai conhecer alguém, você pergunta o nome dele, não é isso? Qual é o seu nome? É até sinal de boa educação, você perguntar como é que fala, como é que pronuncia. Aqui na nossa região tem nomes que são incomuns à maioria dos brasileiros. São nomes importados da Europa, da Alemanha, da Ucrânia, né? Werner von Braun. Von Braun é conhecido, você sabe que foi o cara que inventou o foguete, você sabe disso. Mas tem o Werner aqui, que tem um outro nome que às vezes parece até língua estranha, é falar em mistério. Você olha o nome do cara, como é que pronuncia isso aqui? Então é esse nome aqui. Quando você faz referência ao nome e ao sobrenome, você faz referência ao caráter da pessoa. Deus se importa com o nome. Ele fala: ninguém tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. A Bíblia diz que não é para você não falar no nome de Deus, é mais para você saber que no nome de Deus, e o nome de Deus carrega poder. Quando Jesus nos convida a orar, fala assim: tudo que pedires em meu nome recebereis. Ore crendo e você já recebeu. Quando você for batizar, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Existe no nome poder. E Jesus recebeu um nome sobre todo nome. Você vai receber um nome numa pedra branca e ninguém vai conhecer o nome. Porque dar nome significa destinar. Dar nome significa dar para você uma direção. Quando você escolhe o nome do seu filhinho,
Você está dizendo para ele que existe um sonho por trás daquele nome. Muita gente não sabe o significado, a etimologia da palavra que define o seu nome, mas Deus sabe. Quem é o Altíssimo? O superlativo de alto, Altíssimo, é alguém que está numa posição. Esse é o nosso Deus, que ninguém mais consegue chegar. Todos os problemas, os caos, todas as loucuras, as dificuldades estão debaixo do nome do Altíssimo. Porque quando ele se revela no Salmo, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? O Onipotente, gente, é El Shaddai. O Onipotente é o Todo-Poderoso. Esse é o nome pelo qual Abraão, Isaac e Jacó conheceram Deus. Abraão, Isaac e Jacó tinham uma coisa em comum. O que era? Eles não tinham terra, não tinham teto sobre sua cabeça, não tinham lugar para repouso. Eles dependiam do Senhor. E por isso, o Deus que pode todas as coisas fez dele o quê? Foi chamado de quê? Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Por que a Bíblia chama de Senhor? A palavra Senhor no Brasil, ela tem um nome muito interessante. Você é Senhor, Senhora, não Senhor, sim Senhor. Eu até, para perder esse cacuete, tudo no quartel é Senhor. Você fala com um soldado, o Senhor, por gentileza, entra em forma. O Senhor, por gentileza, sai de forma. O Senhor comandante, por gentileza, assine aqui. O Senhor comandante, por favor, não assine aqui porque vai dar errado. Tudo é Senhor, Senhora. Então é um tratamento quase que educado ser chamado de Senhor e Senhora. Na Bíblia não. Na Bíblia a palavra Senhor é uma tradução da palavra Jeová. Quer dizer, aquele que tem domínio. Muitos cristãos no Antigo Testamento morriam porque diziam que Jesus era o Senhor. Porque naquele tempo, César era o Senhor. Era o que exercia domínio, era o que exercia controle. Mas os cristãos diziam: não, Jesus é Senhor. E mais do que isso, Ele é o meu Deus em quem confio. O que Deus faz na minha vida e na tua vida? Ele empresta para mim e para você o nome dEle, para que a gente use como possessão nossa. Esse é o meu Deus, nele eu confio, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. Ele é algo que pertence a mim, eu vou confiar nele. Eu vou apelar para Ele, eu vou me envolver com Ele, eu vou me mover naquilo que Ele me deu. A palavra onipotente, o nome de Deus, como Senhor Jeová, como meu Deus e como Altíssimo, é uma moldura para todo o Salmo 91. Tudo que vai acontecer aqui, do primeiro versículo até o último, é animado por quem é Deus e pelo caráter desse Deus que diz que vai cuidar de você e vai te proteger. Amém, igreja? Número 2, direito Senhor, profetizando. A segunda coisa que a gente vai ter que aprender é a profetizar. Obrigado, Henrique. É a profetizar. A Bíblia, ela chama os homens de Deus à profecia. Quando o salmista é chamado para profetizar, Davi o chama, em 1 Crônicas, ele diz assim: e chamou Asaf, e chamou Temã, e chamou Arã, para que profetizassem com liras, com símbolos. O salmo, querido, muito mais do que sentimentos da alma, muito mais do que expressões emocionais, muito mais do que entendimentos psicológicos, são palavras proféticas. Existem mais de 80 referências dos Salmos no Novo Testamento. Existem referências não apenas à vinda do Messias, mas à segunda vinda do Messias. Existem referências que todos os escritores, todos os escritores fazem menção aos Salmos. Quando você recebe um Salmo, muito mais de uma canção, você está profetizando a palavra. Quando você cantou aqui, meu refúgio, você profetizou. Gente, o louvor é a palavra de Deus cantada.
Quando você louva, você pega a palavra de Deus e lança ela no mundo espiritual. O louvor é algo que atrai a presença de Deus. Pelas portas do louvor, entrarei em tua presença. Eu vou preparar um trono de louvor ao Senhor. Sem louvor não existe culto. Sem louvor não existe aproximação de Deus. Sem louvor não existe preparação para a palavra de Deus. Sem louvor não tem visitação do Espírito Santo. Vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem. A gente é crente, e muita gente, outro dia eu vi uma pessoa falando assim, não, pastor, eu chego atrasado, toca aí um louvor, porque eu não quero perder a palavra. Eu falei, essa pessoa nunca foi o que eu fui. Eu, durante algum tempo da minha vida, eu vivi no ocultismo, eu não nasci cristão, e quando eu ia no centro, para que um determinado espírito se manifestasse, tinha que tocar a canção dele. Era o ponto. Toca o ponto. Cantava aquela canção. Aqui, todas as pessoas que estavam ali recebiam aquela mesma entidade. Elas iam embora. Tocava outra canção para outra entidade. Todas aquelas pessoas que estavam ali, os cavalos, recebiam as mesmas entidades. O diabo, querido, ele só copia, ele não cria nada. Quem estabeleceu o louvor, o salmo, para que você se encha de Deus, foi Deus. O diabo só copia. Com hinos perversos, com músicas imundas, com invocações malignas. E a pessoa pensa que está tudo bem. Não, pastor, é só uma canção, não é não, querido. Para você se encher do Espírito Santo, por exemplo, pastor, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, não se embriague. Olha, não se embriague com vinho, ali vai ter confusão, contenda. Mas enchei-vos do Espírito com cânticos, com hinos e com salmos espirituais. O Salmo 91 que a gente vai encher você da presença do Senhor. Eu quero que você entenda que existe um lugar profético no Salmo. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. Hebreus 11, verso 3. O verso 2 do Salmo, ele está dizendo para mim que aquilo que eu falo, quando eu profetizo a palavra de Deus, ela acontece. É semeadura, querido. Poderão esse vale, gente, o profeta chegou diante de um vale de ossos sequíssimos. E Deus pergunta para ele assim, poderão viver? O seu casamento pode viver? A sua vida solitária pode reviver? O seu filho, que nem foi gerado ainda, pode ser gerado. O seu filho que já foi gerado e está perdido, pode ser reencontrado. Poderão esses ossos viverem? O profeta diz, tu sabe? Não, eu sei não, querido. Profetiza. Ele diz assim, diz o Senhor, ossos secos. E ele profetiza em um movimento de ossos, de pele, de carne, de cartilagem, de veias, de músculos. E ali se levanta um exército porque alguém ousou profetizar. Mas nós, cristãos evangélicos, de corte batista, somos muito tímidos, gente. Eu vejo gente orar sem vontade, quase uma reza, quase, gente, quase uma repetição de palavras sem sentido, ou com um sentido já morto. Você precisa entender que quando você profetiza, aquilo que não existe vem à existência. Meu filho não se converteu, então vou profetizar. E ele vai se converter. Cindy Jacobs escreveu um livro que o pastor me emprestou. E ele fala sobre oração profética. Sobre você chamar a pessoa que está longe, que está distante. Sobre pessoas que estão fora do teu alcance. E você dizer o nome delas. E dizer em nome de Jesus, ouse fazer isso. E em nome de Jesus, fulano, Paulo, Ricardo, Maurício, Pedro, volte para o Senhor.
No mundo espiritual, querido, não tem distância. Quando Deus liberou a voz dele, haja luz, houve luz. Esse é o Deus que me chama no Salmo. E nós vamos aprender aqui a profetizar. Não apenas a segurança, não apenas a fartura, não apenas a bênção, mas também a proteção contra a maldição, o cuidado contra o espírito de morte, a ação de Deus contra o espírito de suicídio, o amor do Senhor sobre a vida daqueles que você ama. Você precisa entender isso, amém, igreja? Amém. Número 3, dupla libertação, livramento de armadilhas disfarçadas e de enfermidades, inimigos humanos, inimigos espirituais, porque ele te livrará de duas coisas, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Salmo 91, verso 3. Eu, quando garoto, assim devia ter uns 20 e poucos anos, eu fiz um treinamento de limpeza de campo minado. Você está entrando, normalmente, o campo minado fica onde? Fica no local de passagem da tropa, seja da tropa blindada, com carro de combate, seja da tropa a pé. Você mina o campo. E essas armadilhas, essas minas, hoje são proibidas, inclusive. Existe um protocolo, é o segundo protocolo de Genebra, que proíbe, são armas chamadas, que produzem ferimentos sobre civis. Pronto. Termina a guerra e você mantém ali aquela mina. Na Angola, o povo angolano sofreu muito com isso. Muito com isso. O inimigo faz isso. Ele disfarça. Ele coloca uma armadilha no local que você não sabe, é o laço do passarinheiro. Já viu uma ave voando? Você não imagina uma ave presa. Você quer ver a ave voando. Mas o laço do passarinheiro impede a ave de decolar. E é isso que o inimigo quer fazer contigo, mais do que isso. Ele quer trazer enfermidade. Muita gente pergunta, pastor, enfermidade. Gente, capítulo 18 do livro de Lucas. Havia uma mulher encurvada há 18 anos, a qual um espírito imundo, é assim que Jesus fala, gente, a mantinha presa. É por isso que Jesus dá autoridade para mim, para você e para quem. Isso é sinal para quem crê. E quem não crê fica correndo atrás de sinal. Quem crê, o sinal corre atrás dele. E aquele que não crê fica buscando sinal aqui, ali na igreja. É isso. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus está dizendo o seguinte: existe enfermidade que é na carne. Eu dou uma topada aqui com o pé, minha unha levanta, inflama. Isso é carne, isso é doença. Isso o médico trata. Agora, tem enfermidade, querido, que é espiritual. Quando a gente trata aqui a respeito de sintoma de maldição, são aquelas enfermidades cíclicas na família da pessoa. Sem nenhum diagnóstico. Não tem médico que diga isso, tem médico que diz que é aquilo. Você não consegue saber o que é. É um sintoma de maldição na vida da pessoa. Normalmente associado ao quê? A um pacto anterior, a um pecado anterior, a um derramamento de sangue anterior, a um aborto, a um homicídio, a um suicídio. Pastor, me atinge? Vamos ver se te atinge. O Salmo 91 vai dizer se te atinge, se você vai estar protegido ou não. Número 4, debaixo de suas asas. Asas oferecem um abrigo que protege pela autoridade de Deus. A autoridade de Deus aqui é proteção. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas encontrará refúgio. Salmo 91. O que Deus te chama? Deus é como se Ele te abrigasse. E pense você é um passarinho pequeno e tem toda a sorte de animais que tentam te devorar. E a grande asa do Senhor te protege, te coloca num lugar de conforto, te aninha. Esse poder protetor do Senhor é a sua autoridade. Por que muito crente, gente, sofre? Porque sai do ninho. Por que tem muito crente que sofre? Porque abandona a cobertura da igreja. Por que tem muitos crentes que sofrem? Não, eu vou fazer o ministério sozinho. Quando alguém, gente,
é uma receita de desastre. Eu tenho um chamado. Se você tem um chamado, é para servir a igreja, não é para se servir. Começa por aí. O chamado de Deus é para você servir. Não é para você ser ninguém, não. É para você cuidar dos outros. E ele fala assim, não, eu vou viver sozinho, eu vou lá não sei para onde. Você está sem cobertura pastoral, querido. Eu uso o seguinte exemplo. Você pode ter um chefe muito ruim, até criminoso. Você pode ter. Mas você está debaixo da autoridade dele. Não tem nenhuma autoridade que não tenha sido dada por Deus. Nenhuma delas, nenhuma. Pastor, tem certeza? Tenho certeza, todas elas. Porque a autoridade não é pessoa, é princípio. A autoridade, gente, é princípio. A pessoa está sentada na cadeira do rei. Leia lá, capítulo 8 de Eclesiastes. Se não jurou obediência ao rei? Deus ouviu, querido. Portanto, não sai da presença dele. Não, vou sair, pastor. Você sai da presença dele, você sai debaixo da cobertura da asa do Senhor. Tudo que é miséria, já aconteceu comigo. Início da minha caminhada, o pastor virou para mim e falou assim, um rapaz tinha muita dificuldade, um menino viciado em drogas, em cocaína. E o pastor falou comigo assim, Lobo, não dê mais dinheiro para ele. Falei, pastor, mas ele está passando fome, coitado. Ele ia lá em casa para pedir dinheiro para pão, dinheiro para gás, dinheiro para água. Não dê dinheiro para ele. Ele não me falou por quê. Eu hoje falaria para quem estiver dizendo, não, ele vai pegar e vai usar droga. Ele está mentindo. Ele está manipulando você. Mas ele só me deu uma direção e eu não obedeci. Eu continuei dando dinheiro para ele. Minha mulher sabe bem disso. Ele comprava cocaína. E vinha no portão da minha casa, orava comigo. E era um homem, entre aspas, espiritual. Pensa num homem espiritual. Mas era uma espiritualidade, na verdade, que disfarçava toda a sua carnalidade. Até o dia que eu fui chamado na casa dele, que ele pegou uma faca, ele louco, para querer matar a mulher. Quando você sai debaixo da obediência, você não tem proteção do Altíssimo. Você sai debaixo das asas. Número 5. Meu refúgio e fortaleza, uma torre ao longo da muralha que permite ver e contra-atacar o inimigo que tentar entrar pelo ponto cego. A fidelidade dele será o seu escudo e baluarte. Primeira coisa que o soldado faz. Primeira coisa que o soldado faz. Você vai para onde? Eu fui chefe de setor de material bélico. Então, quando alguém era destacado, eu já mandei soldado para El Salvador, para Timor-Leste, para a Bósnia, para o Haiti. E eu me lembro a primeira coisa que eles pegavam. Tenente, o colete balístico nível 3, nível 4. O capacete balístico da ONU. Todos eles queriam o quê? Escudo e broquel. Todos eles queriam escudo e baluarte. Por quê? Porque o escudo me protege, você vai ver daqui a pouco, da seta que voa de dia. Isso é uma necessidade, porque eu e você vemos o que a nossa carne, o nosso olho carnal consegue enxergar. Mas você consegue ver a operação maligna em volta de você? Você consegue discernir os planos do diabo contra você? Você consegue ver o mundo espiritual? Conheço gente que vê. Eu conheço gente, eu não vejo. Eu conheço gente que vê. Você sente, pastor? Sinto. Você vê? Não vejo. Gostaria de ver, se Deus quiser me dar o dom, mas por enquanto eu tenho que estar debaixo do escudo do Senhor. E para estar debaixo do escudo do Senhor, você tem que estar na fidelidade dele. Deus se mostra fiel para quem, gente? Para o infiel, é isso? O que Salmo 18 diz? Ao fiel me mostra o quê, gente? Fiel. Então, para que você seja submetido ao escudo, ao baluarte de Deus, queridão, risca a palavra pecado do teu dicionário. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que sangrar, você vai ter que suar. Você precisa vencer isso. E se você não consegue vencer, você tem que pedir socorro. Tem que pedir socorro e tem que falar, eu não consigo vencer. Existem situações íntimas minhas, pessoais, que eu digo para minha mulher, eu não quero que você se contamine. Cadê ela? Cadê Fabiola? Foi levar isso. Eu digo para ela, ore por mim e eu não quero que você se contamine. Por quê? Porque eu preciso submeter ao cuidado de alguém. Se formos fiéis, ele permanece
fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Número 6, não temerei o terror. Proteção durante o dia e a noite, e segurança contra o pavor, o horror e o mal conhecido. Não terás medo do terror da noite ou de noite. O terror noturno. Certa vez eu atendi uma pessoa, assim, uma história muito interessante, que à noite, essa pessoa tinha uma visitação maligna na cama dela, durante o sono. O terror noturno tomava conta dela. Primeira coisa que eu fiz foi trazê-la para Jesus. A primeira coisa que a pessoa tem que experimentar é o novo nascimento. Primeira coisa. Porta adiantada para o reino. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino, não pode entrar no reino. Tem que levar a pessoa para Jesus. O medo começa a comparar você, que é desse tamaninho, eu estou vendo você aqui, ó, desse tamaninho assim, o medo faz isso. E o seu problema é do tamanho desproporcional. Tem uma matéria em guerra chamada assimetria de poder. Funciona mais ou menos assim. Eu sou tão forte que você olha para mim e fala assim, eu não vou enfrentar ele não. Ele é forte demais. Ele é poderoso demais. Ele é intimidador demais. Eu sou tão pequenininho. Isso trabalha com uma área chamada contra-inteligência. A contra-inteligência é uma grande mentira. É você dizer para o teu inimigo que você está bem demais, quando na verdade você está duro, você não tem um centavo na carteira, você não tem dinheiro para comprar o ovo, você tem um celular, iPhone de última geração, o smartphone, mas não tem dinheiro para botar crédito. Pega, digita, mas não está falando com ninguém. Isso é contra-inteligência. O inimigo faz isso. O inimigo se mostra enorme contra você. Querido, quer que eu conte uma coisa? E é verdade. O problema é que isso gera medo no seu coração. E o contrário de medo é o que, gente? É fé. A fé faz o contrário. A fé pega o problema que você tem e compara ele com Deus. Gente, eu tenho umas passagens na Bíblia que me deixam aleluiado. Eu fico no fogo de Deus, gente. Deus diz que Ele mede o universo a palmos. Quando aqui os rapazes jogavam bola de gude, né? Você lembra que você dava o palmo? Você lembra disso, né? Você pegava para búlica, no Rio de Janeiro era búlica. Era um buraquinho que você tinha que jogar a bola. Você dava o palmo. Eu falava assim, não, esse palmo está maior. E tu dava, não, mas tinha uma expressão chamada dedanha. Não sei, você botava o palmo mais um dedo para você chegar lá. Ali eu medi o quê? O meu campinho de bola de gude. Gente, Deus pega os planetas, as constelações, as galáxias, as supernovas, os buracos negros, e Ele mede a palmos. Como é que você vai comparar um inimigo que é criatura com um Deus que é todo-poderoso, que chama cada uma das suas estrelas pelo seu nome, que toma nas conchas das suas mãos os rios, os oceanos do mar, que mede a peso de balança, de precisão, os montes da terra? Não tenha temor do terror noturno, daquilo que você não vê. Número 7, não temerei a seta. Setas são usadas em batalha e lançadas para perfurar, ferir espiritual, física, mental ou emocionalmente. Não terás medo nem da seta que voa de dia. Ele pega esse capítulo 5 e ele está falando que Deus protege de dia e de noite. Você não vai ter medo do terror noturno. Você não vai temer a seta que voa de dia. Você não vai ter medo da praga, da mortandade que assola o meio-dia. Ele está dizendo assim, eu vou cuidar de você 24 horas. Fica comigo, foge para cá, vem para o meu esconderijo, vem para a minha presença, abandone aquilo que você vive, os seus olhos estão na terra. Gente, não se contamine com aquilo que você vê, confie em mim, ande comigo, faça uma aliança comigo. Eu vou cuidar de você e você não vai ter medo da seta que voa de dia. O que é uma seta que voa de dia? É uma flecha. Porque antigamente o homem lá criado começou a sair no tapa,
né? Um batia no outro, até que um pegou uma pedra, deu uma pedrada no outro, aí o outro pegou a mesma pedra, quando chegou, ele antes de chegar, ele já deu uma pedra de distância, aí o outro pegou aquela pedra de distância, cortou assim, fez ali uma faca de pedra, amarrou numa lança. E aí, quando o outro chegou, ele vai cada vez ficando mais distante. Ele jogou a lança no outro. O outro que foi ferido pela lança, ele pega essa lança, bota no arco, vira uma flecha. E aí você sabe, o chinês inventou a pólvora, Marco Polo descobriu, tem as armas de fogo. Hoje, fazer muro não tem sentido mais. Não existe sentido em muro, porque tem avião que joga bomba, míssil balístico, intercontinental. Tem até um negócio de guerra nas estrelas que a gente não sabe como é que funciona isso ainda. O que eu quero dizer para você, querido, é que a seta, o que é? É algo que o inimigo lança contra você. E ele está escondido, você não vê de onde veio. Ele está distante. Você não vai ter medo das setas. É por isso que quando o apóstolo Paulo, pelo Espírito, te chama para guerrear, finalmente, irmãos, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder, tomai sobre vós toda a armadura de Deus. Ele diz o que para a gente? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas de quem? Do maligno. Querido, sabe o que é um sobretudo? Não é o escudinho pequenininho, não, irmão. Sabe aquele escudinho pequenininho? Não é o escudo do Capitão América. Não, querido. Sobretudo. Você sabe sobretudo? Você se veste, se calça, você bota a sua blusa, bota o casaco e depois bota o sobretudo. Te protege de tudo. É isso que ele está dizendo. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Número 8. Não temerei a peste. Interessante que no verso 13 ele tinha falado já para a gente, não tinha falado? Ele já tinha falado, você não vai temer a peste. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro e eu vou te livrar da peste. Ele fala 2 vezes, é o único mal citado 2 vezes no Salmo 91. E nós vamos trabalhar bastante sobre isso aqui, gente. Há uma razão específica para repetir a promessa. Não temerás nem a peste que se move sorrateira nas trevas. Nós vamos desvendar aqui. Nós vamos abrir aqui uma cortina para expor a peste, a praga. Pragas sobre o Egito, pragas sobre Israel, pragas que cessaram com oferta, pragas que livraram com o sangue do Cordeiro. Querido, existe proteção debaixo da cobertura do Altíssimo. E esses sinais seguirão os que creem. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a última promessa de Jesus no Evangelho de Marcos. Número 9. Não temerei a mortandade. Vencer o medo da morte é vencer todos os medos. Por isso, não temerás nem a mortandade que assola o meio-dia. Nós hoje vivemos no país, estava lendo, nós temos das 30 cidades mais violentas do mundo, 11 são no nosso país. 11 no nosso país. Maceió é a primeira e por aí vai. A morte é muito presente na vida da gente. A morte, essa insegurança social é presente, você nem imagina como é presente na nossa vida. Isso tudo vai gerando medo. Todos os medos, aprende isso agora, todos. O medo de você ficar desempregado, o medo de você ficar sozinho, o medo do escuro, todos os seus medos, o medo de dirigir, o medo de ficar do lado do carona, todos eles são animados pelo medo da morte. É por isso que a Páscoa está chegando, e eu sempre falo isso na Páscoa. A Páscoa é a morte da morte. Na Páscoa, a morte faleceu. Cadê a morte? Onde está? O apóstolo Paulo zomba da morte. O teu aguilhão. Porque tragada foi a morte na vitória. Quando Jesus ressuscitou no domingo, a morte morreu. A morte não deteve mais. E é por isso que todo aquele que nele crê, não vai morrer. Você não vai morrer. Quando Estevão é morto a pedrada, termina o texto para você ver, no capítulo 9 de Atos. O que foi que ele viu? Viu a morte. Ele viu Deus assentado no alto e sublime trono. E o Cordeiro, Jesus de Nazaré, à sua destra. Amém, gente? Amém.
Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. 11.000 cairão, porque são 1.000 cai de um lado, 10.000 do outro lado. A recompensa, Deus é Deus de recompensa. Até por esse copo de água fria aqui, eu não sei quem foi que deixou. Não sei quem foi. Mas vai ter alguém que vai receber essa recompensa aqui. Alguém que se importou, até por um copo de água fria. Que você dá para o profeta, que você dá para o pastor, que você dá para o evangelista, que você dá para o irmão. Até isso você vai receber galardão. Até isso você vai receber recompensa. O contrário também é verdadeiro. A recompensa será distribuída de tempos em tempos, com o julgamento de Deus, e cada pecado será exposto mais cedo ou mais tarde e pago. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Verso 7 e verso 8. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. É por isso que você não precisa se preocupar em vingar-se. Eu quero me vingar. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, querido. Deixe que Deus se preocupe. Deus não quer que você se vingue. Deus não quer, deixa que isso é com Ele. Um dia, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Tudo vai estar lá, tudo vai estar escrito. Não dá para escapar. Se você tem uma aliança com Jesus, você está livre. O crédito não tem a ver com o que você é, o que você faz, se você é bonzinho, se você é perfeito, se você é caridoso, se você é batista, se você é pentecostal, neopentecostal, se é fogo puro, se você é sapatinho de fogo, se você ora em língua estranha, se você é profeta, se você interpreta a linha, se você tem um dom de curar. Querido, isso não importa. O que importa é o seguinte: você tem aliança com Jesus. É só essa pergunta. Bonzinho não vai para o céu. Não vai. O mal não vai para o inferno. Por quê, queridos? Porque, na verdade, todos nós somos maus. Jesus diz: vós, sendo maus, sabei das boas coisas aos vossos filhos. Todos nós fomos atingidos em cheio pelo pecado. Todos nós somos contaminados. Existe esse câncer do pecado dentro da gente que vai matando a gente. É por isso que o único acesso, a única porta para o céu chama-se Jesus. Você está vendo, aqui tem uma porta ali à direita. Aqui à minha direita tem outra porta, aqui tem outra porta, lá em cima tem outra porta. Mas só uma porta só é a saída, aquela ali, ó. Jesus é a única porta. Você entendeu? Eu sou a porta. Não tem outro jeito. Não tem religião que dê jeito. Vamos lá. 11.000 cairão, mas não chegará a ti. Número 10. Praga não alcança a minha família. Eu estou louco para pregar sobre isso aqui. Uma aliança que protege a descendência até a milésima geração. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, de 9 a 10. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, de 5 a 6. Continua. Anjos me protegem, interferência espiritual. O Altíssimo comanda seus exércitos espirituais, dando-lhes autoridade para agir em benefício e a serviço dos seus filhos. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Salmo 91, de 11 a 12. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, verso 14. Tive uma experiência na última quarta-feira, antes de ontem. Estava pregando numa igreja e um rapaz muito forte manifestou um espírito imundo violentíssimo. Violentíssimo. No confronto espiritual, você tem autoridade, mas você deve lançar a mão de quê? Das armas de Deus. Uma luta, os pastores todos em cima dele, aquele espírito imundo resistente, um espírito de morte, resistente, uma guerra, gente, a igreja toda em guerra. Aí na hora, a Fabíola ficou no altar, e a Fabíola falou: igreja, vamos clamar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos. Você não dá ordem para anjo.
Anjo serve ao Senhor. É exército de Deus, que Ele comanda para teu favor. São espíritos ministradores que trabalham em favor, sob comando de Deus. A gente não dá ordem para anjo não, gente. Pelo amor de Deus, hein? Joga essa história de São Miguel Arcanjo, de anjo Gabriel, joga isso fora. Quem dá ordem para anjo é Deus. Estão sob a autoridade de Deus. Não estão debaixo da autoridade de igreja. Nem de pastor, nem de crente. Clama a Deus. Quando ela falou assim, Senhor, manda teus anjos. Na hora, o menino foi liberto. Na hora, querido. Você está entendendo? É uma arma de apoio. É uma arma de apoio. Os anjos me protegem. O inimigo sob meus pés. Aqui você só estava absorvendo e batia de um lado e você se defendia do outro. E escudo e capacete da salvação. Agora é hora de lutar. Saia da defensiva e ataque as portas do inferno com a autoridade que você recebeu como filho de Deus. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Verso 13. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Existe no Salmo autoridade para você. Existe no Salmo uma revelação de que você deve sair desse lugar de comodismo e reagir. Reagir, querido. Você precisa reagir. Deus é o meu Salvador. Livramento é a primeira de 7 promessas. Eu vou terminar aqui dessa aliança. E amar e invocar o nome do Senhor é atrair a salvação e o livramento de Deus. Aqui ele vai dizer que Deus, é muito interessante isso aqui, é o Salvador. Deus me colocou no alto refúgio. Deus, ele vai me dar fartura e longura de dias. Deus vai se revelar a mim e a você a sua salvação. Porquanto tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Verso 14, parte A. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Joel capítulo 2, 32. É a mesma passagem de Romanos capítulo 10, aquele que invocar o nome do Senhor. Amém, igreja? Quero dizer para você, hoje eu tentei dar uma pincelada assim, um overview, uma visão geral daquilo que a gente vai trabalhar nos próximos 20 sextas-feiras aqui. Pastor, semana que vem é Páscoa? Na outra, né? Tem culto normal. Normal. É até bom para você. Aí você sabe que não vai trabalhar no dia seguinte, já traz um monte de gente mesmo. Culto na sexta-feira, chamada santa. Aqui, normal. Não existe o fato de não ter culto. As pessoas me perguntam, pastor, tem culto hoje? É culto regular. É o nosso culto de oração e culto de libertação. A partir da semana que vem, nós vamos aprofundar em cada uma dessas passagens. E você vai entender que se você se posicionar debaixo da cobertura do Altíssimo, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Você não vai ter mais medo de mortandade, de seta que voa de dia. Você não vai temer a morte, querido. Você não vai temer aquilo que você não vê. Por quê? Porque Deus é teu escudo, é tua fortaleza. Ele, Deus, se preocupa com você. Ele se importa com a tua proteção. Amém, igreja?